Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto de desenvolvimento, subdesenvolvimento, e nós vamos agora na semana 3 falar sobre alguns indicadores que podem nos ajudar a entender se um país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Primeiro, a importância desses indicadores, dessas taxas, desses índices que a gente vai falar e de outros também, é que esses índices, apesar de alguns deles terem alguns problemas, que eu também vou falar, eles são importantes porque eles mostram algum tipo de realidade daquele país que às vezes a gente não consegue observar vivendo no nosso dia a dia, né? Às vezes é preciso pegar aí um dado específico para a gente poder entender o que está acontecendo naquele país. E é a partir desses índices que é mostrado para a gente a realidade do país, e aí o governo ele pode começar a pensar, a planejar estratégias para poder melhorar a condição de vida da nossa população. Então, vou dar, por exemplo, aqui a questão da mortalidade infantil. Então, já vou falar o primeiro índice, que é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil, como que a gente calcula ela? A gente pega um grupo de 1.000 crianças, de 1.000 nascimentos em um determinado período, geralmente é um ano, e dentro desse grupo de 1.000, a gente vai ver quantas crianças não nasceram vivas. Então, quanto maior for esse número de crianças que não nasceram vivas dentro de um grupo de 1.000 nascimentos, quer dizer que a minha mortalidade infantil é muito alta. Então, se a minha mortalidade infantil é muito alta, quer dizer que eu tenho algum problema no meu sistema de saúde ou no acesso dessas famílias em chegarem em um hospital de qualidade para ter um bom nascimento. Então, se a minha mortalidade infantil está elevada, então o governo ele precisa planejar estratégias para poder melhorar a mortalidade, né, esse valor da mortalidade infantil. Então, eu já falei o primeiro indicador para vocês verem esse exemplo, né, de que se os índices não estão bons, é a partir desses valores que o governo ele começa a planejar aí para melhorar a condição de vida dessas populações. O outro indicador é a renda per capita. A renda per capita, né, o nome já diz renda, então é o que aquela população recebe ali, geralmente ao longo de um ano, e per capita quer dizer por cabeça, por pessoa. Então, como que é calculado a renda per capita? Pega tudo que o país produziu em um determinado período, geralmente é um ano. Essa produção, geralmente, ela é determinada pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz no ano. E ele é dividido pelo total da população. Então, quando a gente pega tudo que um país produz e divide pelo total da população, a gente vai ter aquele valor da renda per capita. Mas observem, se eu pego tudo que o país produz e divido igualmente para a população, qual que é o problema disso? A gente sabe que a gente tem uma parte da população que tem uma renda muito elevada e a gente sabe que tem uma parte da população que tem uma renda muito baixa. Então isso já nos mostra que a distribuição de renda no Brasil ela não é igualitária. O Brasil sofre com um problema de distribuição de renda. Então, a renda per capita ela é um valor importante, porque ela vai ajudar a entender a questão do desenvolvimento, mas, no caso do Brasil, ela não reflete a realidade de distribuição de renda, porque a gente sabe que não é igual para todo mundo, né? Um outro dado que a gente precisa destacar é a expectativa de vida. A expectativa de vida seria, né, a quantidade de anos, em média, que aquela população vive. Mas, para a expectativa de vida se concretizar, porque a expectativa de vida é uma previsão, para ela se concretizar, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes. Então, a expectativa de vida é justamente, né, a expectativa de vida ao nascer. Então, para aquela criança que nasce hoje, por exemplo, para ela ter essa expectativa de vida que o país tem naquele momento, é necessário que se mantenham todas as condições. Que condições são essas? Saúde, alimentação, educação, não ter contato com violência, por exemplo. Então, se mantiver todas essas condições,
é bem provável que aquela criança que acabou de nascer vá viver essa média que o país tem, em torno aí dos 77 anos mais ou menos, tá? Só que a gente sabe que existem vários fatores no Brasil que interferem nesse caminho. Então nós temos a questão da pobreza, que interfere aí na moradia, interfere na alimentação, interfere na saúde e na educação. Nós temos aí a questão da violência, que dependendo do lugar que aquela criança nasce, ela vai estar mais suscetível a essa violência. A gente também tem uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres, elas vão mais ao médico, elas se cuidam mais, então tem uma expectativa de vida maior. Os homens, além disso, estão mais ligados à criminalidade, à violência. Também temos uma diferença aí entre negros e brancos, né? Os homens negros, as mulheres também, mas mais os homens, eles estão mais sujeitos a esse ambiente de violência e de criminalidade, né? Isso é uma estatística, isso é uma realidade do nosso país, tá? Não estou falando à toa, estou trazendo aí as estatísticas, os dados do nosso país, tá? E isso então interfere na expectativa de vida. E além disso, nós temos também essa grande diferença entre alguns países. Enquanto países aí como o Japão têm expectativa de vida de mais de 90 anos, nós temos países no continente africano que têm expectativa de vida de menor do que 50 anos, né? Então essa diferença muito grande entre um país desenvolvido e países pobres, subdesenvolvidos, tá? Então isso é importante porque quanto mais as pessoas vivem, então quanto maior é a expectativa de vida, melhor são as condições daquele país de atender a sua população. Melhor são a questão de qualidade de vida daquela população. Um outro indicador importante é a taxa de alfabetização, né? A taxa de alfabetização é de fato, né, essa questão de pelo menos ler e escrever o próprio nome, fazer contas básicas de adolescentes a partir de 15 anos, então é uma população de 15 para cima. Se um adolescente de 15 anos chega num nível escolar que ele não sabe ler nem escrever, quer dizer que nós temos aí um problema muito grande no setor educacional. Muitas vezes esses adolescentes nem estão na escola. Então, a taxa de alfabetização, se ela for muito alta, então quer dizer que as pessoas têm uma alfabetização boa, ok. Agora, se esse valor for baixo, a taxa de alfabetização for muito baixa, quer dizer que nós temos, além de um problema no setor educacional, nós também temos um problema que diz respeito aí às famílias, né, de questão de renda, porque é uma realidade de alguns lugares aí no Brasil. A família tem uma renda muito baixa, então as crianças elas começam a trabalhar muito cedo para ajudar em casa. E aí a escola fica de lado, né? Isso é uma realidade que a gente conhece em alguns casos. Então, esse é um índice importante para a gente detectar algumas questões sociais aí do nosso país, tá? E todos esses índices e alguns outros, eles nos ajudam a entender o desenvolvimento ou não de um determinado lugar a partir de um outro índice que é o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então ele pega todos esses fatores econômicos e sociais que a gente falou e nos dá aí um valor. O IDH ele vai variar de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, quer dizer que aquele país é mais desenvolvido. Quanto mais próximo de 0, quer dizer que aquele país é menos desenvolvido. Então nós temos aí um IDH baixo, médio, alto e muito alto. Muito alto é acima de 0,8. Quer dizer que aquele país é muito desenvolvido. São poucos países que estão dentro aí, né, desse parâmetro acima de 0,8. E ainda são menos os países que estão acima de 0,9, que são aqueles países super desenvolvidos, como a Noruega, a Dinamarca, por exemplo. O Brasil ele possui um IDH aí que está num patamar alto, é considerado alto. Ele está aí na faixa do 0,7, entre 0,7 e 0,8, que é considerado alto. Mas o IDH, assim como todos esses índices que a gente falou, ele também é uma média. O que é uma média? Quando a gente pega todos esses valores e divide pelo total. Quando a gente faz isso, da mesma forma que é feito lá a renda per capita, né? Quando a gente faz isso,
esse valor que é dado do IDH, ele nos mostra que toda a população daquele país vai ter um desenvolvimento humano igual. E a gente sabe que isso não acontece, né? A média, ela pega aquele extremo que é muito ruim, elimina, pega aquele extremo que é muito bom, elimina também, e só considera o meio, né? Que isso faz com que todo mundo pareça igual. E a gente sabe que isso não é uma realidade do Brasil, por exemplo, né? Então, existem outros fatores que vão amenizar essa questão de mascarar a realidade. Que a gente não vai entrar agora, mas só para exemplificar, o índice de Gini, por exemplo, ele é um indicador que leva em consideração todos esses que o IDH leva, porém, ele também traz à tona questões reais, como a má distribuição de renda, por exemplo, que vai diminuir, então, esse número de desenvolvimento humano, tá bom? O IDH, ele é importante, ele é um indicador que vai determinar se um país ele é desenvolvido ou não, tá? Por quê? Porque ele leva em consideração 3 aspectos fundamentais, que é a educação, a renda e a saúde. Então, esses 3 fatores, eles conseguem contribuir para a gente poder entender a questão do desenvolvimento de um determinado país. Tá ok? Mas ele tem problemas, mas no momento, né, pra gente aqui agora, a gente pode entender dessa forma, tá? Então, leiam aí o texto, podem pesquisar, podem me chamar se tiver dúvida. Eu espero que, né, tenha ficado claro e até a próxima. Tchau!